Vamos falar agora sobre um assunto sério e que deixa muitas mães preocupadas? Qual será a idade ideal para o seu filho começar a falar? Às vezes, algumas crianças rapidamente, precocemente já começam, né, a balbuciar, a ameaçar ali as primeiras palavrinhas. O mamãe, o papai, todo mundo fica naquela torcida, naquela expectativa, né? Qual vai ser a primeira palavra que meu filho vai falar? Algumas mães ficam muito preocupadas. Tati, meu filho já tem uma idade, ele ainda não fala corretamente, ou ele bagunça muito, né, na hora da pronúncia. Vamos entender melhor, né, esse mundo da fala nas crianças? Será que realmente tem algum problema, turminha? Ou é normal? Existe uma fase ideal, uma idade ideal para a criança começar a falar? A gente vai entender tudo como especialista no assunto. Eu quero muito agradecer a presença hoje no nosso programa. Sandra Prestes, fonoaudióloga, muito obrigada, viu, Sandra? Obrigada. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Sandra, algumas crianças têm mais dificuldades, né, do que outras para falar. Por que isso acontece? Então, Tati, eu costumo explicar que a criança, ela é composta por dois aspectos. Uma que é um aspecto intrínseco e o outro extrínseco. O intrínseco, o que é que vai implicar esse aspecto intrínseco? São as condições dela internas, orgânica, psicológica, toda a condição em relação à saúde dela, ao desenvolvimento da maturidade neurológica dela. Do corpo dela mesmo, do corpo, né? dela, tá? E tem o aspecto extrínseco que está voltado ao ambiente onde essa criança nasce, né? E hoje nós vemos aí, que depois a gente vai poder comentar um pouquinho mais, que hoje esse extrínseco está muito importante na vida das nossas crianças. São os fatores externos? Sim, o ambiente que essa criança nasce. Então, de acordo com a combinação, vamos dizer, desses dois fatores, nós vamos ter o desenvolvimento da fala, tá? E quando a gente vê que uma criança não está caminhando dentro dos padrões normais, porque existe sim uma cronologia, tá? E dentro dessa cronologia, se a criança não adquirir, vamos dizer, a fala e linguagem, já é um momento dos pais se preocuparem. Eu vou aproveitar uma deixa que você deu. Sim. Tem diferença de fala e linguagem, certo? Sim, tem. Eu diria que a linguagem, ela é todo o arquivo mental que essa criança vai depositando nela no primeiro ano de vida, tá? Então, a criança, com todo o desenvolvimento dela, ela vai tendo arquivos que vão sendo depositados e ela vai formando essa linguagem interna que nós, fonoaudiólogos, falamos, tá? E a fala, Tati, a fala é a externalização dessa linguagem interna. Então, a fala, ela vai implicar dela ter, por exemplo, uma boa habilidade dos órgãos motores da fala, né? Os órgãos que a gente chama de ófas, que são os lábios, a língua, as bochechas, para ela poder articular os sons. Então, linguagem a gente pode pensar em termos de pensamento, arquivo mental, e fala a realização motora. Porque isso também é uma questão que os pais deveriam ser informados, porque não é que a criança que não adquire a fala, que é essa questão articulatória, ela não tem a linguagem. E quando a criança não tem a possibilidade da fala, nós, enquanto terapeutas, enquanto fonoaudiólogos, nós temos que buscar outros recursos para essa criança se comunicar. Porque ela tem esse arquivo interno, ela só não consegue externalizar. Você comentou que existe, né, aí uma regrinha, uma ordem cronológica sim. em relação aos momentos da fase de crescimento dessa criança, com essa questão da gente identificar, né, a voz, a fala da criança, a linguagem. Se você pudesse pontuar para a gente as principais fases. Então, a gente espera que por volta de 1 ano a criança já esteja nessa fala, nesse balbucio que você mencionou. Tá? Que começa exatamente o papá, a mamã. Com 1 ano, alguma coisinha já tem que estar saindo, tá? Por quê? Porque ela já treinou os órgãos fonoarticulatórios durante esse primeiro ano de vida para, nesse momento, estar saindo os sons. E é muito interessante porque o pai e a mãe, eles ficam nessa torcida de papai e mamãe, mas na verdade não é nem para o papai nem para a mamãe. São os primeiros sons que a criança consegue, porque são sons bilabiais.
E aí, como o pai e a mãe começam a dar sentido a esse papá ou a mamã, é que a criança começa a internalizar que a mãe é da mamãe e o pai é do papá. Né? Então, por volta de 1 ano já começa a sair, vamos dizer, esses primeiros sons. Mas a gente também espera, por exemplo, que no 2º ano de vida, a criança já esteja, tá? Com um vocabulário, pelo menos assim, de 50 palavras, tá? Para ela estar podendo se expressar. Então, aquela criança que já pede água, que fala aula, não tem problema que a sua articulação esteja, vamos dizer, incorreta, mas que ela já esteja nomeando algumas situações, alguns bichos. Tipo, as pessoas já vão conseguir entender. Sim, o né? que Por mais que ela queira. pronuncie errado, não consiga né, Articular. corretamente articular, mas ela vai falar, por exemplo, água, a mamãe já consegue entender que é a água que ela está se referindo. A criança que chega por volta de 2 anos, 2 anos e meio, e é uma criança que não está ainda nessa fase, já é uma criança que a gente tem que prestar atenção. Tá? Claro que aí dentro, né, Tati, assim, de uma cronologia, tem uns que amadurecem um pouquinho mais. Mas eu diria que hoje, no mundo que nós vivemos, se uma criança com 2 anos e meio não estiver dentro dessa cronologia, já é motivo de procurar aí um fonoaudiólogo. E claro que aí na avaliação do fonoaudiólogo, ele não vai ver só esse aspecto, mas ele vai pegar essa criança como um todo. Faz uma investigação geral. Uma investigação geral, sim. Porque aí da questão cognitiva dessa criança, se essa criança tem alguma coisa na história dela que possa estar levando ela a não ter tido essa evolução na comunicação. A gente vai no próximo bloco conversar um pouquinho mais sobre esse assunto e dar algumas dicas e sinais de alertas para os pais conseguirem identificar, né, se a criança realmente ela está atrasada nessa questão da fala. E diante dessa situação, né, como os pais podem proceder? O que fazer? Como ajudar a criança a desenvolver? Eu vou fazer um rápido intervalo. Você que é pai, mãe, tia, vovó coruja, pode participar da nossa entrevista. Liga, deixa sua perguntinha com a nossa equipe de call center ou tô aqui já com o celular na mão. Participe através das nossas redes sociais, deixe sua pergunta no nosso Facebook, no nosso Instagram. E aí no próximo bloco a nossa especialista de hoje esclarece a sua dúvida ao vivo. Mulher.com Oficial tem um contato nas redes sociais e você pode ligar na nossa emissora no 0800 777 0021. Pausa rápida, a gente volta em instantes.